Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta. Então, para quem está solteiro, permanecer nas condições que está. Porque tem mais tempo para se dedicar às coisas do Senhor, a se santificar-se, a jejuar, orar e buscá-lo. Não precisa dividir o seu tempo com o esposo, filhos, os afazeres do casamento. E aí, lá no Antigo Testamento, fala sobre como era, né, a consagração. E aí a consagração era por exemplo, Samuel, dedicado ao templo desde criança, Sansão como nazireu e Jesus consagrado ao plano do Pai, né? Então esses foram os exemplos de consagração no Antigo Testamento. E o Senhor, Ele nos adverte: uma vida consagrada é viver para Deus, oferecendo-se como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí também eu achei essa parte muito interessante, porque na Bíblia fala, né, da ordem pra gente poder orar. E aí aqui tá assim: o jejum não é obrigatório fazer. Jesus não falou assim, é obrigatório vocês fazerem o jejum, mas Ele deixou lá, quando jejuarem, porque Ele espera que a gente vá jejuar. Então não é um mandamento, mas Ele espera que façamos. Mas Jesus disse, se quisermos ir além, precisamos fazer não só aquilo que o Senhor pediu e ordenou, mas podemos fazer infinitamente mais, né? Se a gente quiser uma vida de devoção ao Senhor, de consagração ao Senhor, a gente não precisa fazer só aquilo que está aqui, tipo a oração que deixou uma ordem, mas o jejum também tem que ser uma prática nossa diariamente. E em Efésios 3:20 está escrito: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E é exatamente isso, né, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, tão pequeno: ai, Jesus, eu quero isso. Ai, Jesus, a minha oração é para isso. Mas o Senhor é um Deus tão grande e Ele dá de acordo com a tua bondade. E Ele é tão maravilhoso porque a tua bondade, ela é renovada, né? Dia após dia. E aí, irmãos, aqui tem um pouquinho sobre os afazeres, né? Vou falar um pouquinho sobre os afazeres do esposo, depois eu vou falar um pouquinho sobre os afazeres da mulher casada, né, agora, porque Paulo adverte aqui que as solteiras, os solteiros têm mais tempo com o Senhor. E de fato, irmãos, você que vive, você que ainda está solteiro, busque mesmo o Senhor, busque se consagrar, busque jejuar-se, busque andar em santidade com o Senhor, porque até depois que você casar, você vai ver uma grande diferença no seu casamento, na sua relação, porque vai ser coisa que você já está fazendo há muito tempo. Então, tipo assim, você já vai entrar no casamento com esse hábito. E deixa eu falar aqui um pouquinho como é um mandamento, né, que o Senhor deixou: ame seu marido como ele é. E está escrito assim: ame seu marido do jeito que ele é, apesar das diferenças e defeitos, né? A gente precisa amar os nossos esposos. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar seus maridos e seus filhos, que está escrito em Tito 2:4. Estabeleça um compromisso diário de amar o seu marido como ele é, lembrando sempre da aliança que fizeram um com o outro. Depois vai falar um pouquinho sobre o respeito, né? Respeitar o seu marido. E aí
E a mulher que trate o seu marido com todo respeito. Está escrito lá em Efésios 5:33. Então, devemos honrar, né, e respeitar os nossos maridos. E o tópico aqui 3 fala sobre ser uma auxiliadora imprescindível. Auxiliar, ajudar, cooperar. E ser alguém disponível, prestativo, de mãos e coração aberto. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Gênesis 2:18. E agora, irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre os afazeres da mulher. Glória a Deus, aleluia. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é um dos maiores desafios para o marido. Cristo deu a sua vida pela igreja, demonstrando um amor incondicional e profundo. O marido é chamado a refletir essa mesma dedicação, buscando compreender as necessidades físicas, emocionais e espirituais da esposa. Liderar com sabedoria e humildade. Quero sim, porém, que entenda que o cabeça do corpo, o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11:13. Então, isso é um pouquinho, né, dos nossos afazeres conjugais. E aos casados, o marido cuidando da esposa e as esposas cuidando do marido, automaticamente estará honrando a Jesus, né, como seus deveres conjugais. Os casais juntos indo buscar o Senhor e se santificando, orando e jejuando para o Senhor. 1 Pedro 3:7 nos adverte. Vou até abrir aqui. Vai falar assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e como cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as orações. Então que possamos, né, andar com esse zelo para um para cada um, né? Eu com meu esposo comigo, porque se eu esteja assim, tratando meu esposo mal, e quando eu vou fechar os meus olhos para poder orar, e aí, irmãos, como vai estar nosso coração, nosso corpo diante do Senhor Jesus? Isso é o que está escrito aqui na palavra do Senhor, né? Então, não adianta consagrar um bem, né, ou seja, um bem material seu, e não tratar bem a sua família. Sua própria oração não vai ser ouvida, como diz a palavra do Senhor, vai ser interrompida as suas orações. É muito séria essa questão de tratar bem as famílias e amar para não orar da consagração. Para na hora da consagração estarmos certos diante do Senhor. Consagração é o ato de separar e dedicar totalmente uma pessoa. Jesus, o tempo, o serviço e ao propósito de Deus. Santificação, abandono do pecado e alinhamento da vida com a vontade divina, mantendo o compromisso de buscar e adorar e ser obediente ao Senhor todos os dias, né? É todos os dias, irmãos, não é só hoje. E o que me pegou aqui
nessa mensagem, né, que eu estava assim, pensando, refletindo esses dias, e eu até queria falar assim, eu não vou pregar essa pregação não, porque falar sobre isso é muito complexo, né, muito difícil, mas é essa mesmo que o Senhor preparou para nós nesse tempo. E eu espero que os irmãos entendam, né, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a parte que me chamou a atenção é que o Senhor não deixou o jejum como uma obrigação nossa, mas Ele quer que nós façamos. Ele quer que nós jejuamos. Então, precisamos corrigir esse ato nosso, porque às vezes a gente só quer jejuar quando tem alguma coisa, ou quando a gente vai participar de algo, mas jejum é diário, né? Tem que ser todos os dias. Que possamos aprender a nos consagrarmos todos os dias diante do Senhor, né? Com pureza, com coração sincero, porque Jesus ouve, né? Ele está sempre de braços abertos para poder nos receber. Amém. Amém. Aleluia! Quando nós falamos nesse mês todo sobre consagração, né? Já ouvimos muita coisa aqui e muitas vezes a ênfase maior que a gente foca, né, na maioria das pregações, é naquela ênfase assim, eu vou me consagrar porque eu tenho ID para cumprir. Então eu preciso estar cheio, eu preciso de unção. E eu estou pensando em mim, né? Para poder ir para fora, para poder falar para o outro, e etc. Ou senão, eu também consagro um bem material, como foi falado, um carro ao Senhor, eu recebo, amém, é para obra, isso, aquilo, enfim. E aí, na maioria das vezes, a gente esquece do principal. Falando de consagração, a principal área, a principal coisa que a gente precisa consagrar é a nossa própria família, a nossa casa. E aí foi falado para os solteiros, vamos colocar assim, dos filhos, né? Honrar pai e mãe, e mais um monte de coisa. Buscar mesmo, orar mesmo, etc. Tem mais tempo, isso é muito verdadeiro. Mas e principalmente também para nós casados, não é mesmo? E às vezes a gente foca em tantas e tantas outras coisas. E os maridos esquecem de amar a esposa como Cristo amou. De cuidar, de zelar, de dar carinho, de guiar espiritualmente, e isso não é fácil. Olha assim, nossa, estou numa luta danada para mudar isso aí, melhorar muito, mas muito. De ser o primeiro a orar, de buscar mais, de ler mais a Bíblia, etc. De ser realmente o líder dali. Porque posso estar errado, né? Se você não concorda, amém. Mas se a gente for bíblico, se a mulher dentro de casa buscar mais, orar mais, ler mais a Bíblia do que você, homem, tem um trem errado aí. Está investindo valor. Você é o primeiro a ter que dobrar o joelho, a buscar a direção. E hoje, eu sempre falei isso aqui, vou aproveitar a oportunidade. Eu louvo a Deus, irmão, pelas mulheres que se levantam na igreja. Círculo de oração, MCM. Glória a Deus, aqui nós temos a Débora, mãe de joelhos, filhos de pé, isso e aquilo. Mas só que eu fico pensando assim, se a gente for bíblicos, e cadê os pais de joelho, filho de pé? Cadê o homem na oração? Cadê? Não tem isso nas igrejas. Eu, pelo menos, não conhecia ainda algo assim que os homens tomam à frente, ser o primeiro a orar, ser o primeiro a buscar estar aqui na igreja. Será que não tem um negócio meio errado? Se é o homem que deveria ser o líder? Né? E aí as esposas também trataram bem os maridos,
ser submisso, isso, aquilo. E nós queremos fazer tudo. Queremos pregar, queremos ir, queremos converter, queremos ter poder, queremos consagrar. Vamos consagrar mesmo. Mas dentro da casa, às vezes nós como família vivemos um pé de guerra. Né? Então assim, isso tem tudo a ver com consagração. Se a esposa não pensar assim, eu vou consagrar minha casa, vou consagrar meu marido, de que forma que eu vou consagrar ele? Cuidando, zelando, sendo mulher virtuosa, etc. E vice-versa o marido, né? Como foi falado. Vou consagrar minha casa, minha esposa, de que forma? Amando, cuidando. Então, algo que me veio assim no coração enquanto eu ouvi a pregação, e para finalizar aqui, é o seguinte, principalmente para os casados. Se você quiser, amém. Se não quiser, amém também. Você não é obrigado. Mas eu quero desafiar durante essa semana, daqui para frente. Nós ouvimos a pregação, amém? Mas se não botar em prática, não vale de nada. Quero desafiar agora os casados, os bambinhos aí, ao marido, durante essa semana, não sei o que, não sei como, de que forma, tu vai pegar tua esposa e vai ter um momento com ela. Seja para levar ela para lanchar, Arrasou! seja para... Você e ela, larga o filho lá com a tia, com a avó, seja fazer uma comida para ela dentro de casa, seja para comprar um presente, seja preparar uma surpresa, sei lá o que tu vai fazer. Inventa aí, seja criativo, a ponto dela chegar e falar assim, meu Deus, me surpreendeu. Mas você também, esposa, vai ter que fazer o mesmo. Prepara uma comida que gosta, desenha um coração na parede, bota um, sei lá, qualquer coisa, certo? Ora lá junto, tira um momento e vice-versa. Se você é solteiro, vai ter relacionamento com Jesus no quarto, vai amar, vai buscar, vai... Amém? E aí você que cumprir esse desafio aí, você vai fazer o seguinte, tira uma foto e manda lá no grupo, que aí você vai incentivar o outro. Tem que comprovar, tem que falar ali. Aí assim, só você que aceitar o desafio, eu vou te colocar de pé. Se você for fazer. Se não for fazer, não levanta não. Bate daí, vai! Você vai fazer isso, algo assim, faz algo simples, não tem tempo. Sei lá, inventa algo. Joga de pé já, jogão. Você que vai fazer. Tem que levantar a mão, Certo? Marido, esposa, é isso aí. E aí, até domingo que vem, as fotos tem que chegar no grupo. Você vai estar consagrando sua família, você vai estar buscando, você vai estar honrando a Deus. Porque sua família é o bem mais mas a mulher também vai fazer, entendeu? Amém? Pastor? Aí também, a Lê também levantou, viu? Você não tem seu cônjuge, mas você tem Jesus para ficar apaixonadão no quarto. Tira foto com a Bíblia, faça algo, escreve uma carta para Jesus, sei lá, faça algo diferente, inventa aí. Amém, pastor?